Meu irmão, minha irmã, bom dia com Deus. Novamente estou aqui junto com vocês para pregar a gloriosa palavra de Deus. Palavra tão linda. A palavra do Senhor é tão linda, não é? Nada como uma manhã assim, tão abençoada da gente ler a palavra de Deus e entender e viver o que Cristo está falando aos nossos corações. Eu digo manhã abençoada porque é uma manhã abençoada, não é mesmo? Eu sei que talvez você tenha acordado com alguma dor, alguma coisa não muito boa, mas certamente vai ser melhor para você se você tiver fé em Jesus. A palavra nos diz: entrega ao Senhor o teu caminho, os teus sonhos, os teus propósitos, e Ele mais o fará, na soberania, na grandeza do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, bom dia com Deus mais uma vez. Você tem um dia muito abençoado. Meu irmão, minha irmã, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios 10, 23, Paulo pregando e ensinando aos crentes da cidade de Corinto, na Grécia moderna. A palavra diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Você entendeu o texto? Compreendeu o texto do Senhor? Seria tão bom se as pessoas compreendessem, eu digo que as pessoas, os crentes, entendessem isso, porque evitaria muito mau testemunho, evitaria os falsos crentes dentro da igreja. Por quê? Porque vivem a igreja e vivem um mundanismo. Paulo começa dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito para nós. Nós somos livres, ainda temos uma certa liberdade nessa nação, mesmo com esse governo corrupto que está aí governando nossa nação, que felizmente foi eleito por muitos crentes que não conhecem a palavra de Deus. Mas não vou falar sobre política, mas você já entende a minha posição. Então a palavra começa dizendo, eu vou repetir: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então, Paulo está dizendo: olha, você tem a liberdade de ir ao mercado, tem a liberdade de visitar sua família, tem a liberdade de ir numa festa, você tem liberdade de ir muitas coisas. Não há nada que proíbe, a não ser por você mesmo, porque a vida é sua. Então, essas coisas lhe são lícitas. Você tem a sua própria vida. E como diz aí um ditado bem mundano, né? A vida é minha, eu faço o que eu bem entender. As pessoas dizem isso. Mas quando nós temos Cristo, a nossa vida é com Cristo e nós fazemos aquilo que Cristo direciona, aquilo que Cristo soberano determina sobre nossas vidas. Um cristão vive debaixo da graça e direção do Espírito de Cristo e não por si próprio, porque si próprio acaba sendo dominado pelo maligno. Então você é livre, meu irmão, minha irmã, para fazer o que bem entender. Porém, se você tem Jesus na sua vida, se você tem sua vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, aí vem a segunda parte: mas em tudo convém. Então você, ao pensar, bom, eu vou sair, eu vou trabalhar, eu vou para o mercado, vou para o shopping, vou para uma festa, você vai pensar: peraí, mas eu preciso ir lá? Aquela festa, ela realmente é boa para mim? Eu ir lá no shopping center vai ser bom para mim? Que talvez eu gaste mais do que eu preciso gastar, ou gaste aquilo que eu não precisava gastar. O Espírito de Deus vai te falando, a sua alma vai te falando lá na sua mente, você vai escutando aquela doce voz. Você não precisa estar lá, você não precisa viver essas coisas do mundo. Então é isso que a palavra começa dizendo: eu tenho a liberdade de muitas coisas, mas nem todas essas coisas me convêm. Então você tem a liberdade, a gente viu muito por aí, eu creio que você deve ter visto aí na sua realidade, muitos crentes indo para o carnaval, muitos falsos pregadores, são de Satanás, pregando que o carnaval não tem nada a ver. O carnaval é um evento mundano, promíscuo e maligno para a vida das pessoas. Está aí o resultado que vem depois dessa festa maldita. Então muitos acham que pode ir lá e depois vão lá para a igreja. Senhor Todo-Poderoso, Deus repreenda essas pessoas em nome de Jesus.
Então não é lícito, não lhe convém ir para uma festa maldita, porque quando Cristo está te revelando, meu irmão, minha irmã, aquilo que é nefasto, aquilo que é procedente de Satanás, você vai repudiar, você não vai participar. Então, muitas coisas me são lícitas, muitas coisas eu posso fazer, mas não me convém fazer, por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre mim, está sobre você, está sobre nós. E nos diz, olha, não é isso, não faça isso, isso não é meu, isso não é bênção para a sua vida, isso não vai ser abençoador para as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Glória a Deus. É lindo viver com Jesus, porque viver com Jesus é ter uma vida na direção do Senhor e não cair nas ciladas de Satanás que está presente nesse mundo maligno, que vai ser julgado, vai ser derrotado, vai ser lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Maldito Satanás e todos aqueles que seguem ele. Jesus está voltando. Tenha a sua vida com Cristo, porque se ele voltar, você vai ficar. Pastor, você está julgando à luz da palavra? Sim. De uma vida com Cristo é salvação, de uma vida sem Cristo é perdição. Ponto final. Não existe meio termo. Não existe purgatório, não existe sono da alma, essas maluquices que as pessoas inventam, que muitos pregam no púlpito, está repreendido em nome de Jesus, porque é antibíblico. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí a segunda parte do verso 23, 1 Coríntios 10, todas as coisas me são lícitas, ele volta a dizer novamente, mas nem tudo edifica. E agora ele muda, nem tudo me convém, mas nem tudo edifica. Então ele diz que a liberdade que eu tenho, a liberdade que você tem, a liberdade que nós temos, muitas delas não nos convém, porque não vai edificar. Edificar o quê? O testemunho de uma vida com Jesus. Amém? Uma vida com Jesus. A sua liberdade, o seu alto ego em dizer eu posso, eu faço, eu quero, ele pode e muitas vezes fará com que Jesus seja blasfemado entre os gentios. Paulo falou sobre isso, falando para os crentes, dizendo assim, por causa de vocês o nome de Cristo é blasfemado, porque não edificam o nome de Cristo, acham que podem viver o modernismo e estão blasfemando o nome de Cristo, estão denegrindo a imagem do nosso único Senhor e Salvador Jesus. Não é uma realidade que nós vivemos hoje, meu irmão, minha irmã, não é uma realidade aí onde você vive, não é uma realidade que você vê muitas vezes na sua igreja, e se você vê na sua igreja, você é o profeta, é a profetisa de Deus, põe a boca, fala aquilo que o Senhor está mandando dizer, denuncia o pecado, denuncia o ímpio, denuncia o ex Satanás e repreenda ele em nome de Jesus. E se a igreja não quiser mudar, se o teu pastor, ou pastor, não existe pastor, é missionária, né? Biblicamente não existe, mas não vou falar dialogar sobre isso, mas se não concordar a liderança aí, irmão, procura outra igreja, uma igreja segundo o coração de Cristo. Mas não pode haver mundanismo dentro da igreja, não pode haver crentes, ainda que haja, mas não pode haver crentes dentro de uma igreja que viva a igreja e viva o mundo, não está repreendido, em nome de Jesus. Onde são os profetas de Deus para exaltar? E Paulo está dizendo isso, olha, vocês crentes de Corinto que vivem a sua vida aí social, nem tudo convém você viver. Aceitou Jesus, agora é diferente. Agora as coisas mudaram, você tem um olhar mais amplo, você tem uma visão espiritual da realidade desse mundo espiritualmente maligno. Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. As pessoas estão olhando para você, elas querem saber se realmente você tem uma vida com Jesus. Se o que você fala, você vive. Pense sobre isso. Amém? Glória a Deus. Essa palavra do Deus Todo-Poderoso, para mim, para você e para todos nós. Lembre-se, se Cristo está voltando, volte para Ele antes. E voltar para Ele é verdadeiramente ter uma vida convertida. Você é convertido de Deus? Você realmente se converteu para Cristo? Ou você fica se justificando numa religiosidade mundana que você se converteu? A conversão, como diz o fundador do metodismo, John Wesley, ele fala da santidade. A santidade tira o mundo do coração do homem. E o homem que vive na santidade, ele sai do mundo, porque vive para Cristo. Amém? Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã. Volte para Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, lhe agradecemos pela Tua palavra de vida e de poder ministrada em nossos corações nessa manhã.
Eu agradeço porque sei que o Teu Espírito está sobre nós, agindo sobre nós, nos exortando, nos amando e nos transformando para a glória do Teu nome. Senhor, clamo nessa hora pela vida daqueles que estão indecisos, para aqueles que estão vivendo nesse mundo, que acham que viver no mundo e na igreja está tudo bem, e não está. Teu reino não tem parceria, não tem nada com o reino dos homens, o reino mundano. Ó Deus Todo-Poderoso, liberta esse meu irmão, minha irmã, desse mundanismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ele seja curado, ele seja liberto e haja paz, salvação, libertação nessa alma, Senhor. Eu lhe peço e lhe agradeço por nos ouvir hoje e sempre e por salvar essa alma. Jesus Cristo amado, amém. E glória a Deus, amém. Você tem um dia muito abençoado em nome de Jesus e até mais. Bom dia a todos, meu irmão, minha irmã. Bom dia aí, minha irmã Isabel e demais irmãos aí que vão assistir em nome de Jesus. Até mais. Paz.